Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula Microbit. Preparei esse tutorial com muito carinho para vocês, porque na aula anterior vocês fizeram uso de um editor que eu havia recomendado e agora nós vamos usar um outro editor. Então, se você teve algum problema com o editor anterior e não rodou os seus programas, daremos a vocês ou a você uma outra opção para rodar os programas Microbit. Esse editor é denominado mu, então você precisa acessar esse endereço aqui e fazer o download do editor mu. Ele é muito fácil de ser utilizado e você vai ficar bem feliz com o recurso que eu estou te apresentando. Faremos alguns exercícios em Python para que você se familiarize com a linguagem. Então aqui temos o nosso primeiro script. Eu acredito que você já esteja ambientado com a necessidade de se baixar a biblioteca Microbit quando nós estamos utilizando a linguagem Python. Os comandos são diferentes do JavaScript, tá? Então aqui para apresentar alguma informação no display, scroll. O scroll é aquele movimento que faz o caractere, ou o número, ou a letra na área de LEDs da placa Microbit. Depois ele manda mostrar o coração, pausar, em seguida apresentar em forma de scroll, micro, bit. É basicamente isso que esse programa vai fazer. Então eu faço o download para a sua placa Microbit e acompanho o resultado. Em seguida altere o termo heart por happy e veja o resultado no display de sua placa ou de um eventual simulador Microbit. Exercícios de simulação podem ser feitos no endereço groklearning.com, um site bem interessante para você aprender vários projetos fazendo uso da plaquinha Microbit, desde que você se cadastre como usuário, tá? Quando programamos, podemos desenvolver uma codificação de forma que as instruções fiquem permanentes. Para isso, usamos a técnica do looping, que você já usou nos exercícios anteriores e também nos outros cursos que vocês fizeram conosco. Então, por exemplo, o while true é praticamente uma estrutura de looping, porque enquanto verdadeiro, faça a execução desses comandos. Mostrar o coração, depois mostrar um coração pequeno. Então o coração fica praticamente batendo na área de LEDs, das 25 LEDs da plaquinha Microbit. Então o comando while true é o responsável por isso. Então aqui nós temos uma visão prática, né, de start do programa. O valor é verdadeiro? Sim ou não? Se não for verdadeiro, o programa é fechado. Se for verdadeiro, ele vai mostrar o coração grande e depois o coraçãozinho pequeno. Então isso aqui é um fluxograma que facilita o entendimento da linguagem desenvolvida em Python ou outras linguagens. Praticamente esta é a lógica da operação. Sempre que estudamos análise de sistemas, nós começamos, antes de programar, a ter essa visão aqui de fluxograma, que é muito importante para o desenvolvedor, e assim você não se perde e constrói o seu programa com muito mais facilidade. Então esse tutorial traz esse recurso aqui como apoio. Quando programamos, devemos nos preocupar com a questão da indentação ou alinhamento. Isso é muito importante. Temos aqui a necessidade de se respeitar esse espaçamento aqui presente, corresponde praticamente a 2 caracteres. Tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de indentação. Comando while true na mesma direção do from, quando baixamos a biblioteca Microbit. Tá? Então há vários programas que não rodam, não porque houve erro na codificação, mas porque há problemas na indentação e você pode ser vítima disso também. Temos aqui um outro script bem interessante, onde fazemos uso do looping através do comando while true, biblioteca Microbit baixada, e aqui
nós solicitamos, através do comando display show, a apresentação dessas imagens na área de LEDs da sua plaquinha microbit. Então, se você olhar rapidamente, o que vai acontecer aqui? Nós estamos criando um ponteiro de relógio através desses comandos. Então faça e execute no editor 1 e você vai ver um resultado bem bacana. Vamos para mais um exercício com placas indicadoras. Digite a codificação abaixo em seu editor. Então, antes de você digitar, dá uma paradinha e analise. Display show image arrow E. Então aqui a seta esquerda, sleep 1 milésimo de segundo, display clear, sleep 500 milésimos de segundo. Então aqui vai acontecer a seta à esquerda, ela vai ficar piscando, tá? Então ela vai apresentar a seta, apagar, apresentar a seta, apagar, que é o clear. Então isso aqui dá um efeito bacana, acaba servindo como uma plaquinha de sinalização aí da companhia de engenharia e tráfego, por exemplo. Eles próprios podem usar isso aqui para programarem a seta ou para a direita ou para a esquerda, direcionando os automóveis para onde eles desejam. Na placa microbit encontraremos dois botões, como vocês já sabem, o A e o B. Faremos exercícios para que você compreenda como poderemos programar os respectivos botões. Tá? Então são dois push buttons presentes. Essa aqui é a área de LED do display, onde você verá as informações surgirem de acordo com o comando estabelecido. Então aqui nós temos um flowchart, pode ser um fluxograma, um flowchart. Ao iniciar o programa, se o botão for pressionado, mostre a imagem, caso contrário, feche o programa. Então aqui é um looping condicionado. Poderemos criar também estruturas de controle com os comandos while e if. Tá? E fazemos a solicitação para rodar o programa. Se o valor for verdadeiro, o botão é pressionado. Se for pressionado, mostrar a imagem. Então aqui nós estamos apresentando alguns condicionamentos. If aqui e if aqui. Tá? Se o valor for verdadeiro. Se o botão for pressionado. Caso contrário, finaliza o programa aqui. Então o flowchart explica o funcionamento desse script. Para a limpeza da tela, precisaremos sempre usar o comando clear display, conforme demonstrado no flowchart abaixo. Então aqui rodar o programa, se o valor for verdadeiro e o botão for pressionado, mostre a imagem, caso contrário, limpe o display. Se não for verdadeiro, feche o programa. Transcreva a codificação abaixo para o editor Mu e faça o download para a placa microbit ou use o simulador indicado. Então aqui temos uma estrutura de looping com comandos de condicionamento. Se o botão A for pressionado, mostre a imagem do pato no display, caso contrário, limpe o display. Faremos agora a simulação de uma câmera fotográfica onde, se o botão A for apertado no display, aparecerá um sorriso, caso contrário, uma carinha de tristeza. Tá? Então aqui estamos brincando ainda com a placa microbit, não estamos desenvolvendo nenhum projeto, e sim conhecendo as características da placa. Enquanto for verdadeiro, dois condicionamentos. Se o botão A for pressionado, mostrar a carinha de felicidade, caso contrário, se o botão B for pressionado, mostrar um rostinho de tristeza. Podemos ter também escolhas com múltiplas decisões, conforme demonstrado no flowchart abaixo. Nesse caso, teríamos que usar o comando elif junto aos demais. Então aqui if, elif. Ao rodar o programa, se o valor for verdadeiro e o botão A for pressionado, mostre o pato. Caso não seja pressionado, e sim o botão B for pressionado, mostre a girafa. Então aqui nós temos if e elif. É importante que você tenha essa visão aí como programador para estruturar os seus flowcharts futuros. Reproduza a codificação abaixo no seu editor Python. Então faça uma interpretação. Agora veja se você entende o que vai acontecer na sua plaquinha microbit. Desafio. E que tal uma codificação condicionando a ação ao aperto dos dois botões A e B? Então aqui nós estamos usando o operador relacional AND, poderia ser OR,
Então aqui nós entramos na área dos operadores relacionais. Vocês já viram, né, como usar operadores aritméticos, operadores lógicos. Aqui são os operadores relacionais. AND, OR. Se o botão A e o botão B for pressionado, mostre a imagem da borboleta. E que tal condicionarmos vários botões ao mesmo tempo? Veja na codificação abaixo como seria. Botão A e B pressionados. Mostre o botão Butterfly. Se o A for pressionado, o pato. Se o B for pressionado, a imagem. Ou a imagem do fantasma. Então aqui estamos adicionando ou condicionando o uso de vários botões. Bem legal esse exercício aqui. Refaça a codificação em seu editor e acompanhe os resultados fazendo o download na sua plaquinha Microbit. Podemos desenvolver um sinalizador fazendo uso do seguinte algoritmo. Estrutura de looping através do comando true, while true, if, elif e else. Uma combinação aqui, porque estamos usando o operador relacional AND para pressionar ambos os botões, ou pressionar apenas ou o botão A ou o botão B, e depois a limpeza da tela. Esperamos que com esses exercícios você tenha compreendido alguns comandos básicos da linguagem Python aplicada na placa Microbit, fazendo uso desse editor bem bacana, que é o Editor Mu. E aqui terminamos a nossa lista de exercícios e atividades para você. Até o próximo tutorial. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.